entregamos agora de volta nas suas mãos e agradecemos aí este momento. Ok? Muito obrigado, pastor Abdala, pastor Siqueira. Apenas uma última questão. Eu recebi uma mensagem de alguns alunos que, por conta da questão dos casos ali no colégio, né, dividiram diferente ali o horário do almoço. Então, vários internos que estão com a pulseira branca terão de sair às 11h30. Então, esses eu já estou sabendo, a Vassi também está sabendo. Então, quando você estiver saindo por conta disso, só coloque o seu nome ali no chat, escreva ali pulseira branca, né, qualquer coisa assim, aí a Vasti vai saber que você teve que sair antes por conta disso, né? E é isso aí, né? E nesse minutinho final eu recebi um e-mail da Soter, eu falo melhor sobre isso na semana que vem, mas haverá esse ano, de forma online, o congresso da Soter. A Soter é basicamente ali a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Entre 12 e 16 de julho vai acontecer o evento. Então, você que está em grupo de pesquisa e tem um tema, haverá um espaço para você ali junto à iniciação científica. Então, dentro de algumas semanas, teremos mais informações via site e as sessões já estão abertas para quem quiser propor, né? Os professores, no caso. Então, uma informação aí de última hora, teremos um evento acadêmico esse ano de primeira qualidade, e eu espero que grande parte de vocês participe, agora que vai ser online, é muito mais barato, né? Então, vamos aí fazer as pesquisas em prol também deste evento. E, muito bem, eu preparei hoje um pequeno tema que diz respeito a muitos dos eventos, muitos dos congressos, dos discursos, dos livros que estão sendo produzidos na teologia contemporânea, que é justamente a discussão sobre transição da modernidade para a pós-modernidade, a perspectiva do mundo líquido, como já diria Zygmunt Bauman, ou da perspectiva moderna sólida, inclusive Dr. Carlos Mendonça Alvarez, que é um teólogo latino-americano, escreveu, não muito tempo atrás, um livro chamado O Deus Escondido da Pós-Modernidade. E é este livro aqui, e basicamente esse livro publicado pela editora Realizações Editoriais, ele começa dizendo que o século XXI será extremamente religioso. E ao longo do livro... Tá mais perigoso que aqui, parece. E ao longo do livro ele vai tratar sobre o que significa essa religiosidade, essa nova perspectiva, que, segundo ele, não é junto da teologia clássica, mas a partir de outras formas de espiritualidade, e o próprio Zygmunt Bauman, que eu já escrevi, e outras filosofias que surgem nesse contexto, ou que ressurgem, tentando dar um direcionamento ao ser humano, alguns autores voltando aí à perspectiva de Heidegger, o ser aí, o Dasein, dentro de uma perspectiva de sentido, né? E o que eu tenho aqui é um estudo a partir de algumas obras que eu li já há algum tempo atrás, e todos os anos eu dou uma olhadinha, ressignifico. Então, eu escrevi aqui a partir da parábola do filho pródigo, a partir da perspectiva proposta por Clodovis Boff no livro do Sentido, esse é o nome do livro, o livro do Sentido tem o volume 1 e 2, a primeira parte é crítico-analítica, a segunda parte é mais prática, onde ele tenta responder a pergunta qual é o sentido da vida. E na primeira parte do livro, na parte crítico-analítica, ele, então, comenta, a partir da parábola do filho pródigo, uma espécie de metáfora da modernidade, a partir da parábola, né? Então, eu gostaria de falar com vocês agora sobre isso, né? E eu vou, com a permissão aí de vocês, compartilhar a minha tela. Deixa eu ver. Estão vendo? Conseguem vê-la? Sim, então, sim. Maravilha. Então, aqui está. Né? Continuam vendo? Sim, professor. Sim, professor. Maravilha. Aí tá. Que daí eu coloco no vídeo mais. Muito bem.
Então, aqui, basicamente, a transição da modernidade para a pós-modernidade, a partir, então, dessa premissa, ok? Então, não vejo mais ninguém aqui. Tudo bem, vamos lá. Vocês conhecem o texto está no livro de Lucas, capítulo 15, né, versos 12 em diante, e por conta do tempo, nós não vamos ler a parábola inteira agora, mas no início da parábola você lê o seguinte, diz assim: Pai, dá-me a parte que me toca, e saiu para um país distante. Então, como é que nós podemos ler, eventualmente, esta parábola a partir de uma metáfora falando da modernidade para a pós-modernidade, né? Ou a metáfora da modernidade? Diz assim, a saída da casa. Então, quando o menino ou quando o jovem sai de sua casa, parte para um país distante, recebendo ali antecipadamente a sua herança, então, metaforicamente, ele sai de casa e ele se afasta de Deus. E é precisamente nesse contexto de afastamento de Deus, da diminuição aí do fervor religioso, da secularização do mundo, o desencantamento do mundo, como diria, inclusive, Max Weber, na sociologia clássica. Nesse contexto, nesse vácuo desses vários séculos, surgem alguns filósofos, alguns pensadores que vão justamente, como Jean-Paul Sartre, como Maurice Merleau-Ponty, dizer coisas do tipo, como vocês podem ver na tela, né? Se Deus existe, então o homem não é livre, ou como diria Dostoiévski, lá atrás, né? Assim, pediram a tela cheia, né? A tela está cheia agora? Agora sim, professor. Tá, perfeito. Então... Ok, agora tá. Agora tá, né? Deixa eu ver aqui. Então, básica... Ó, agora tem até os detalhezinhos, né? Para mim Então, não está aqui... aparecendo... Professor, para mim não está aparecendo a sua tela, não. Só aparece você. Está correto? Não está, porque a tela está compartilhada, né? Provavelmente, Adailson, tem que clicar na teclinha Switch do Content Share, alguma coisa assim. E agora? Ah, vou ver aqui. Espera aí. Deixa eu... Não, professor, estava normal. A questão era ele. Ah, tá. Muito bom. Era ele lá. O senhor tá ok. Ok. Então, continuando, então, Jean-Paul Sartre escreveu: se Deus existe, o homem não é livre. Dostoiévski, no livro Os Irmãos Karamazov, no século XIX, escreveu algo muito parecido também. Afinal de contas, se Deus existe, tudo, se Deus não existe, tudo é permitido. Foi basicamente o que Dostoiévski, em algum momento do livro Os Irmãos Karamazov, acabou escrevendo, né? E aqui nós temos Maurice Merleau-Ponty, que escreveu na mesma época, no século XX, né, no início do século XX, a liberdade morre em contato com o absoluto, ou seja, a liberdade morre em contato com Deus. Então, veja só que heresia, né? Então, nesse sentido, a metáfora é de que o menino ou jovem, ao sair de casa, se afasta de Deus, abandona a segurança da palavra de Deus, da proteção de Deus, e agora vai viver o seu próprio mundo. Agora ele precisa, por si mesmo, encontrar um sentido para a sua vida. E é muito pesado o próprio ser humano, sozinho, sem Deus, sem o transcendente, buscar essa perspectiva de sentido. É impossível, eu diria, nesse sentido, né? Um pouquinho mais para frente. A modernidade seria, de fato, a saída do ser humano da menoridade? E aqui nós temos, né, Immanuel Kant, que escreveu um texto muito conhecido, muito famoso, chamado Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento. E ele vai dizer, né, inclusive aqui no alemão, Aufklärung, né, iluminação ou esclarecimento, né, é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso
de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Sapere aude, tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento, Aufklärung, né? Então, sapere aude é justamente isso ali, tem coragem de fazer uso do seu próprio entendimento, é uma frase de Horácio, um autor da Grécia, da greco-romano clássico, né? Então, para Kant, para alguns humanistas, justamente o fim da premissa da igreja como aquela que dava as cartas para o mundo, então era um grande motivo de alegria, porque, afinal de contas, agora o ser humano estaria livre para fazer exatamente aquilo que ele quisesse. E então nós temos o homem divino, entre aspas, né? Muitas aspas aqui, porque nós sabemos que quando o ser humano, entre aspas, mata Deus, vive uma vida sem Deus, sobra apenas o seu próprio corpo. A gente, para alguns alunos, já falou sobre isso, apenas o domínio do físico, apenas glutonaria, drogas, sexo, e é isso o que sobra, e o resultado é muito triste, e quando o homem abandona Deus, é isso o que ele acaba colhendo. Então, sobre a pequenez do homem divino, entre aspas, mais uma frase de Jean-Paul Sartre, onde ele literalmente diz assim, em um dos seus livros, Deus não existe. Não existe, alegra-te, chora de alegria, aleluia. Não tem mais céu, não tem mais inferno, só a terra. Que vida sem sentido, a vida que termina quando as luzes desse mundo se apagam, mas é justamente essa a perspectiva existencialista que, veja vocês, nunca deixou de existir e tem voltado aí em alguns círculos filosóficos, lamentavelmente. E então, por conta da suposta, entre aspas, morte de Deus ou do abandono de Deus, então surgem novos deuses. E aqui nós vamos um pouquinho mais para frente no texto de Lucas 15. E aí gastou tudo vivendo dissolutamente. 15, 13b. E então, o que acontece? E o que advém daí? Quando a pessoa vive dissolutamente, gasta todo o seu dinheiro, né? E esquece que existe um Deus no céu. Então ele cai para a autoidolatria. E agora veja, liberto da obediência ao Pai, o jovem agora se crê senhor de si. Assim também para o chamado homem moderno, o abandono do Deus vivo não deixou, para começar, e frise-o para começar, um senso de vazio, pois no altar do velho Deus agora foi colocado o homem e o seu poder, ou o seu falso poder, o seu pseudo-poder, seu poder muito restrito, né? O eu será o novo Deus, e aqui em português é possível fazer esse jogo de palavras, né? Ou esse jogo com a palavra, né? O eu é no meio, né? Da palavra Deus, com letra minúscula, é o antropocentrismo, e seu mundo será seu reino, o secularismo. Então, o mundo secular, o secularismo, é literalmente isso, o homem sem Deus. E agora, apenas o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, é aquilo que basta, supostamente, a esse homem descentrado, a esse homem que vive as suas próprias paixões baixas e vícios. E acha que neste mundo há, enfim, segurança e o fim de todos os problemas. Enfim, alguns pensam assim, e nós podemos perceber mais do que nunca, neste mundo doente, neste mundo com tantos vírus, com pandemia, que certamente esse não é o nosso lugar. Mas, enfim, alguns ainda teimam, né? E, continuando, nós temos aqui Ludwig Feuerbach, inclusive foi um professor inicial de Karl Marx, que escreveu O Homem é o Deus do Homem. Ele escreveu com letra maiúscula mesmo, né? E aqui nós temos que a modernidade
desfraudou, como o anjo rebelde, a bandeira do não servir. Quebraste o jugo, rompeste os laços e disseste, não servirei. E o ser humano, longe de Deus, longe dos bons caminhos que levam à eternidade, simplesmente não querem servir. Nem a Deus, obviamente, nem a sua comunidade, só querem servir a si mesmos, como se o mundo girasse em torno do seu umbigo, uma sociedade umbilicocêntrica, narcisista, onde não existe a premissa de um processo histórico, onde se esquece que o cristão pertence ao povo do caminho, né? E, portanto, sai de um ponto até o outro. Alguns cristãos acabam sendo engolidos por esse vórtex, por essa cornucópia de ideias estranhas à Bíblia, e porque não leem a Bíblia, e porque não têm um contato com Deus, acabam sendo seduzidos por esses espasmos filosóficos que são tão complicados e que, enfim, desfazem tantas vidas, né? Um pouquinho mais para frente, aqui nós temos uma premissa de tudo isso, né? A modernidade radical fez surgir uma nova trindade. E aqui a coisa vai longe, né? O eu em lugar do onipotente, em lugar de Deus, a razão em lugar do verbo e o poder em lugar do Espírito Santo. Então, quando a razão simplesmente não deixa nenhum espaço para o transcendente agir, para Deus agir, então isso é um problema. A fé deve ser racional, sim, mas há sempre um espaço para aquilo, obviamente, que a nossa mente tão limitada, tão pequena, não consegue descobrir. Senão você cai na teologia de Bultmann e a sua demitologização da Bíblia, onde ele simplesmente pega a Bíblia e tenta sacar dela tudo aquilo que não se explica pela razão humana, e nisso ele mata basicamente a fé pura, o nascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, os milagres de Cristo, e Cristo apenas acaba se tornando um homem sábio, um homem que conversava com as pessoas, né? Um homem que deixou um exemplo, e nós sabemos que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Afinal de contas, Cristo é nosso Senhor e Salvador. Enfim, ora, da razão verbo surgiram a ciência e a tecnologia, e do poder espírito a democracia liberal. E ali toda uma agenda que às vezes, e muitas vezes, obliteram e enterram alguns dos princípios cristãos mais caros. Enfim, o homem moderno finalmente se sentiu desalienado, pois parecia-lhe ter recuperado os valores que projetara fora, ou seja, do mundo da ilusão. E agora, muita atenção aqui, porque isso é muito importante. Assim, a teologia tornou-se antropologia. A transcendência, imanência. E a escatologia, história. E, basicamente, a Bíblia, a palavra de Deus, tornou-se, nesse processo, eclipsada, e a oração passou a ser, para muitas pessoas, algo a ser ridicularizado. E, assim, muitas pessoas deixaram de crer e passaram a crer na ciência, na tecnologia, tão somente sem um contato com o transcendente. E eis aí um grande problema, uma grande dificuldade para nós hoje, né? Opa! O que aconteceu aqui? Ficou tudo preto? Só um segundo, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Tudo bem até aqui? Você consegue me ver, me ouvir? Tudo bem, pastor, dá para ouvir. Sim, professor. Tudo bem, professor. Vou jogar aqui em tela cheia de novo. Muito bem. Então, aqui, diante de tudo isso, depois de ter gastado tudo, e aqui leio Lucas 15, 14, uma grande fome sobreveio na região e ele começou a passar necessidade.
Ou seja, acabou o dinheiro, acabou a sua glória, acabou aí todas aquelas suas prepotências, e agora esse menino, esse jovem, está com necessidades. O jovem que queria ser independente sente agora medo de si próprio. Ele tem que arcar com o fardo do viver. Tem alguém com o microfone ligado que está almoçando, inclusive. Bom apetite, mas, por favor, desligue o microfone. Fazer seu próprio caminho, escolher seu destino, encontrar o sentido de sua vida, aquilo que eu acabei antecipando antes, e, nesse sentido, dá conta de que a liberdade é comida para estômagos fortes. Mas desligue o microfone. Então, o que parecia libertação tornou-se pesadelo. É aquilo que eu comentei no início. Então, veja, o ser humano sozinho, sem Deus, sem a palavra de Deus, é muito pequeno, muito tosco e não tem condições de escolher o seu próprio sentido, a não ser que escolha um sentido puramente humano que vai cessar com o fim da sua existência, ou muito antes disso. Né? Por isso que aquilo que antes parecia ser libertador, a médio prazo, ou a curto prazo mesmo, torna-se pesadelo. Tem muita gente que abandona a igreja e, no início, se sente muito bem, muito feliz, agora desobrigado de seguir certas regras, certas premissas, e, um tempo depois, sente saudade da segurança que havia na igreja, na regularidade que havia na igreja. Né? E muitos jovens abandonam a igreja, isso nos Estados Unidos, né? E no Brasil, quem sabe também. Né? E aí, quando eles se casam e nascem os filhos, eles querem que os filhos, enfim, vivam uma vida dentro da igreja, porque perceberam eles que fora simplesmente não vale a pena. Essa libertação, para muitos que extrapolam, que ultrapassam, isso torna-se não somente pesadelo, uma grande tristeza. Muito bem. E aqui, esse menino continua no fundo do poço. E agora vem a pergunta: que representam para o homem massa de hoje os porcos e as bolotas, ou seja, aquela comida tosca jogada para os porcos, senão a cornucópia hedonista, transbordando de drogas, sexo, celulares, tecnologia desmedida, sem um sentido, internet, e todas as ofertas da indústria do entretenimento que reduzem o sentido da vida à vida dos sentidos. Então, você não tem mais um sentido para a sua vida, mas simplesmente transforma a sua vida, nesse caso, em uma vida dos sentidos, em uma vida onde o que importa é a sensação, e geralmente aquela sensação imediata de prazeres consumíveis e que logo não estão mais. E por isso as pessoas buscam outros experimentos, experiências mais fortes, e vive-se hoje a sociedade da sensação. Isso é um grande problema, e talvez explique por que tantas pessoas usam tatuagens, porque isso implica em sofrimento, em dor, e alguns utilizam piercings, porque isso também dá uma experiência de sofrimento, de dor, e as pessoas buscam isso, porque basicamente estão viciadas em sensações e não conseguem mais perceber o mundo a partir da brisa suave de Deus, a partir da leitura da palavra de Deus, assim que levantam cedinho de manhã, e não conseguem mais perceber o poder da oração, porque já estão longe disso. Mas o que eu sempre digo, eventualmente em sermões, em lições de escola sabatina, em João 14, quando Cristo fala de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é a verdade e a vida. A vida é o caminho e a verdade. E assim por diante. E veja o que acontece, meu querido. Se você está junto, em contato com a verdade,
a verdade não é simplesmente um conceito filosófico, mas uma pessoa. E, portanto, se você acha que está perdido, saiba que Deus nunca se esqueceu de você. E, portanto, sempre é tempo de voltar àquele caminho estreito que leva à eternidade. Então, reflita um pouco sobre isso, se você, eventualmente, não é hoje um homem, uma mulher massificada, que vive apenas por conta dos desejos e sentidos, muitos dos quais o dinheiro compra. Isso não é a vontade de Deus. Você não foi chamado a este mundo para isso. E, a partir disso, a gente se abre, né, para o sentido. Então, caiu em si e refletiu. O homem contemporâneo se volta a abrir-se a Deus, que é o lar da identidade. Mas a pergunta é como é que ele volta? E aí é que nós temos justamente ali Carlos Mendonça Álvares falando sobre o Deus escondido da pós-modernidade. O Deus escondido da pós-modernidade. E justamente aquilo que já foi comentado, né? Onde ele diz que, basicamente, né, o século XXI está aqui e é religioso, no limite do colapso da modernidade, após a queda dos totalitarismos da razão, da técnica e do capital. A humanidade está confrontada pela primeira vez em escala global com o risco real de aniquilamento total. No entanto, conserva ainda uma esperança de vida. Estou lendo Carlos Mendonça Álvares. E basicamente, veja só, nós somos jovens, teologandos, estamos nos preparando para uma semana de oração e nos preparando, portanto, para levar esperança às pessoas que estão sedentas e famintas da água e do alimento espiritual. Por isso, fomos chamados, mesmo em um mundo tão complexo e conturbado, nós estamos aqui, fazendo esse bom trabalho, né? E agora, o reencontro com o sentido é justamente o perdão de Deus. E aqui nós chegamos no ponto máximo, né? Lucas 15, verso 20. Levantou-se, pois, e foi ter com o seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu. E, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. Então, veja, basicamente, os homens não costumavam sair correndo, né? Os homens feitos, os senhores, né? Os pais de família. Isso não era algo a ser feito por um judeu. E na história, aquele pai levanta-se, reconhece a silhueta de seu filho ainda ao longe e, então, lança-lhe ao pescoço e cobre esse rapaz de beijo. Esse rapaz arrependido que voltou para casa, que sentiu que, longe de Deus, a vida simplesmente não é boa, né? Ainda que, eventualmente, ele, no início, achasse o contrário, pois tinha dinheiro, pois tinha condições de se dar aos seus luxos. E aqui temos o próprio Agostinho, nas suas confissões, comentando sobre essa premissa, quando ele escreve assim: e Agostinho viveu uma vida dissoluta, até que se converteu e depois viveu uma vida em conformidade com os ditos da igreja, né? Isso no IV século. Por mais que os pecadores inquietos se afastem de ti e fujam de ti, tu os vês e distingues sua sombra. Voltem, pois, e te busquem. Eles abandonaram seu Criador, mas tu não abandonaste a tua criatura. Voltem, portanto, e eis que estás no seu coração, no coração dos que te confessam.
e se lançam em ti, chorando no teu regaço, depois de seus penosos caminhos. E tu, prontamente, enxugarás suas lágrimas e chorarão ainda mais e se alegrarão em seu pranto, porque tu, Senhor, e não algum homem de carne e sangue, mas tu mesmo, Senhor, que os fizeste, os refazes e os consolas. Então, eis aí uma mensagem para você bastante poética. Tu mesmo, Senhor, que os fizeste, os refazes e os consolas, porque Deus simplesmente perdoa os nossos pecados, e quando isso acontece, ele deles se esquece, e nós podemos recomeçar. E aqui já estamos nos encaminhando para o final. Basicamente, veja, foi justamente por ter se fechado a transcendência que o moderno, ou que o homem moderno, aportou na crise do sentido. Esta, porém, pode ser uma crise salutar quando ou enquanto obriga o moderno a buscar o sentido na sua redescoberta da transcendência. E aí se dá a pós-modernidade vista de uma forma positiva, porque existem muitas perspectivas, né, que são negativas também em relação a ela. E o ser humano pós-moderno também tem problemas, né? Porque se o moderno era o homem e sua razão, o pós-moderno é o homem e o seu desejo. Contudo, é o homem sem qualidades. Nas novelas e filmes pós-modernos, o que predomina é a figura do anti-herói, do estranho ou mesmo do patológico. E, finalmente, eu não concordo com essa frase, né? Embora ela seja real, né? Em relação à nossa religião. A minha religião não é essa, mas, de uma forma geral, a religião pós-moderna está conforme o conceito de Giorgio Agamben, um filósofo italiano ainda vivo, onde ele fala assim: o capitalismo é uma religião e a mais feroz, implacável e irracional religião que jamais existiu, porque não conhece nem redenção, nem trégua. Ela celebra um culto ininterrupto, cuja liturgia é o trabalho e cujo objeto é o dinheiro. E quando você se rende a essa religião aí, então você se volta à auto-idolatria. E aí, basicamente, abandona Deus e age como o filho pródigo antes de voltar para casa. Então, meus amigos, eis aqui nossa apresentação, ok? E agora estou aberto a algumas perguntas, algumas considerações, alguns comentários, e ainda ouço alguém almoçando, não sei quem é, né? Enfim, temos alguma questão a ser colocada em relação ao que foi conversado agora? Ô, professor, Oi. eu tenho uma dúvida a respeito da modernidade, esse conceito que as pessoas criaram de ser livre sem Deus, seria também uma das premissas que Nietzsche pregava, entendeu? Do super-homem, ou são coisas totalmente diferentes? Eu não ouvi uma parte, né? O finalzinho deu uma falha, mas basicamente... Gente, por favor, desliguem os seus microfones, não é tão difícil. Tem um tal de Gustavo que está com o microfone Gustavo aberto. Eric. Né? Vamos lá, amigo, fecha o microfone aí. Enfim, é que às vezes a pessoa não percebe, né? Talvez esteja, mas enfim, né? Então, o super-homem, aquela premissa de Nietzsche, o Übermensch, né? O homem acima do bem e do mal, acima de qualquer premissa de pecado, né? Enfim, isso aí é realmente uma ideia, obviamente, anticristã, e o homem moderno não é necessariamente aquele nietzschiano, nihilista,
que não crê em nada. Muitas vezes, esse homem moderno, ou com essa mentalidade moderna, ele está na igreja, mas ele, simplesmente levado pelas questões aí seculares, não crê no Deus da Bíblia, não ora, e simplesmente ainda vive como se fosse um pietista, ou seja, vive uma aparência de religião. Ele se veste com o seu terno e com a sua gravata, ela vai com a sua saia longa e bonita para a igreja, está lá, mas no fundo o seu coração não está. Então, a modernidade, de uma forma geral, enquanto período histórico se deu entre o século ali 16, 17 até o século, até a contemporaneidade, até o século 19. E hoje nós somos então contemporâneos, e alguns diriam que dentro da contemporaneidade nós somos pós-modernos. Enquanto o pós-moderno ele é muito mais coração do que razão, ele é muito mais sentimento do que razão. Por outro lado, ele não está arraigado a nada, entre aspas, estou exagerando aqui, né? Ele vive a sua própria verdade, ele não leva tão a sério, se é que leva, uma verdade que vem da Bíblia, né? Então, tudo isso acaba sendo vivenciado pelo pós-moderno, que vive o aqui e o agora. Então, nesse sentido, não sei se eu te respondi, mas o homem moderno, nós, enquanto adventistas, temos uma espiritualidade, inclusive, que é pré-moderna, porque nós cremos em Deus, nós nos ajoelhamos para orar, né? Nós, basicamente, vivemos conforme a vontade de Deus, lemos a Bíblia, enquanto, basicamente, compreendemos que é importante a espiritualidade, né? E também tudo que o mundo hoje apresenta. E aí nós precisamos justamente viver conforme a vontade de Deus, né? Lembrando que vivemos em uma cultura e precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. E, nesse caso, às vezes, quando assim acontece contra a cultura, né? Então, não sei se eu respondi, mas eis uma explicação para a gente iniciar a discussão. Mais alguém tem alguma questão, alguma outra? Opa, valeu. Acho que o Isaac está com a mão levantada. Diga, Isaac. Bom dia, professor. Com licença. Bom dia, meu amigo. Fala. Eu tenho uma dúvida. A gente pode afirmar que a principal característica do pós-modernismo é a busca pelo misticismo antigo e o espiritualismo exacerbado da atualidade? Pode afirmar isso? Não sei se é a principal busca, né? O fato é que o ser humano pós-moderno, contemporâneo, ele tem percebido claramente a falibilidade do projeto moderno de a ciência e a tecnologia explicar tudo, acabar com as doenças, enfim, resolver as questões mais inerentes ao ser humano. Ele viu que isso não funciona. Ele viu que quando as luzes apagam, quando ele volta para casa e se depara com ele mesmo, basicamente, ele tem que dar o seu jeitinho, conversando com Deus ou buscando, de alguma forma, algum sentido. E logo percebe que sozinho não encontra sentido. Agora, alguns, porque têm receios, porque têm preconceitos em relação à religiosidade clássica, tradicional, ao catolicismo, ao protestantismo, aqui e acolá, buscam espiritualidades místicas, muitas vezes de matriz oriental, e ali tentam encontrar respostas às suas questões. Então, tem crescido o budismo, o zen budismo, mesmo o islamismo no Ocidente, inclusive no Brasil. E tem sido algo irrefreável a partir do momento em que muitas igrejas neopentecostais, que se dizem evangélicas, tomam aí as horas das televisões abertas com os seus pseudo-cultos, né? Ou com os seus cultos ao próprio líder, ao próprio humano, né? Porque essas igrejas são igrejas supermercado,
Então, a pessoa entra, pega um carrinho, passa pelas gôndolas, coloca os produtos dentro, que são as bênçãos, e, enfim, antes de sair, passa no caixa e paga por isso. E talvez porque muita gente não aguenta mais esse tipo de relação e não conhece a verdadeira igreja baseada na Bíblia, acaba buscando, talvez, uma mística oriental para encontrar aí as suas questões, né? Então, aí tem uma resposta possível, tá? Eu vejo o Cristiano, o Jefferson e o Marcos com a mão levantada, né? Essa, não sei se é a ordem, mas é assim que aparece na minha tela. Então, o Cristiano poderia, por favor, dizer o que quer dizer? Professor, o Marcos. Diga. Professor, esse resgate ao existencialismo que nós temos percebido nos últimos anos, será que ele não está ligado exatamente a esse excesso de respostas que nós temos? O mundo, a vida complexa, ela exige muito mais do que respostas, e talvez nossas igrejas, tanto as protestantes quanto nós mesmos, adventistas, buscamos o tempo todo dar respostas, e o discipulado e a caminhada, ela é deixada de lado em muitos dos processos. E aí, por ser deixado em muitos desses processos, a resposta ela não traz o anseio que nós necessitamos numa sociedade dita pós-moderna, onde as respostas elas não satisfazem o eu, não satisfazem os indivíduos e não satisfazem nem os questionamentos, porque os indivíduos buscam experiências. Será que não seria isso? Pode ser, mas às vezes pode ser exatamente o contrário, porque falamos de uma sociedade plural e que está eventualmente perdida, né? Embora isso seja verdade, porque as pessoas têm buscado as suas próprias respostas, e aí vão para a filosofia existencialista, niilista, vão para onde? Para a logosofia, vão para onde encontrarem essas pseudo-respostas. Mas, por outro lado, tem muita gente que, por não conseguir, por si mesmas, encontrar essas respostas, procuram igrejas onde essas respostas são dadas sistematicamente. E é por conta disso que a igreja que mais tem crescido ao longo dos anos, no Brasil, inclusive, é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, porque ali você literalmente encontra todas as respostas. Estou exagerando aqui, né? Entre aspas. Não há um espaço muito grande para dúvida, inclusive os jovens têm aí livros de conversação para aí o final de semana, etc. E tal. É tudo muito regulado, né? E então, para quem busca respostas e não quer buscar por si mesmas, né? Ou pelo menos não no início, eis aí uma possibilidade. E alguém eventualmente criticou a nossa igreja uma vez numa live, justamente porque a nossa igreja, e não concordo com isso, mas é só para colocar na questão agora, né? Porque a nossa igreja tem sido muito permissiva, né? E tem dado aí possibilidades que não existiam. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso e não faz o menor sentido, porque quem vive a igreja, quem todos os dias lê a Bíblia, lê a lição da escola sabatina, vai aos cultos, ainda que virtualmente, conhece o manual da igreja, sabe que as coisas não são assim. Aquele que lê a revista Ministério, a revista do Ancião, a revista Vida e Saúde, né? Sabe que as coisas não são necessariamente assim, que existe uma ordem, que existe uma premissa, né? E que a Bíblia é a palavra de Deus que mantém a igreja. Mas, mesmo assim, ainda existem grupos dissidentes que não concordam e que pensam em outras possibilidades e respostas, né? E eu não sei o que dizer a essas pessoas, né? Mas que professor, aí, diga. Quando eu digo das respostas, eu estou falando daquelas respostas reducionistas, né? Quando a pessoa chega com um problema e diz... Aí eu falo, não, lê a Bíblia. Ou a pessoa, estou passando por dificuldade, ora mais. Essas respostas reducionistas, elas acabam levando o indivíduo a uma crise de existência. Porque ele pega a Bíblia, ele lê e não entende ela. Então, leia a Bíblia, mas eu não ensino a pessoa como ler a Bíblia, ou como compreender pelo menos parte razoável para ela ter uma compreensão.
E aí esse reducionismo em respostas simples, como se a vida fosse simples, talvez traz esse resgate ao existencialismo. E eu quero dizer o seguinte: nós, enquanto povo remanescente, deveríamos ser o povo da Bíblia. Mas grande parte de nós não pode se considerar mais como o povo da Bíblia, ainda que seja adventista. Então, essa é uma questão. Muitas vezes, quando eu digo, olha, eu vou orar por você, a pessoa não ora. É só uma forma de dizer. Quantos dizem, olha, eu vou orar por você e oram mesmo? E tem um caderno de orações e sistematicamente oram por poucos, dentre poucos. Quantos leem sistematicamente a Bíblia e abrem a Bíblia para ler e orar com a pessoa? Poucos também. Então virou um chavão, olha, a Bíblia tem as respostas, vou orar por você. E é isso que nós precisamos combater. É isso que nós precisamos combater, porque, de fato, nós somos o povo remanescente de Deus, e não é possível agirmos dessa forma e termos um conhecimento tão tosco da Bíblia, uma vivência tão tosca da igreja. Deus exige muito mais de nós do que isso, porque não há muita diferença entre boa parte desse povo e os seculares, que vivem uma vida dissoluta, né? Então, mesmo entre os casamentos, quantos divórcios na igreja? Já não há tão diferentes taxas em relação aos seculares, porque muitos não têm mais vivido o evangelho em sua pureza, não têm mais lido a Bíblia diariamente, e por aí vai, né? Então, você tem razão, é uma boa discussão que nós precisamos manter, né? Eu acho que agora, acho que é o Jefferson, depois o Marcos, né? E depois o Márcio. Então, diga, Jefferson. O segundo a levantar a mãozinha. Desculpa. Então, Marcos, fala. Eu acho que é por conta da câmera, né? A câmera está desligada e não aparece. Mas, desculpa. Pode dizer, Marcos. Eu vou abrir, então. O senhor citou a questão... O senhor comentou agora em relação à questão dos Mormons, né? Que a gente chama como Mormons, dos Santos dos Últimos Dias. Eles tratam muito sobre a questão da ancestralidade. Eles são o principal grupo que faz pesquisa genealógica, inclusive. E isso é muito comum com instituições diversas, vamos dizer assim, tradicionais, né? Religiões de povos tradicionais, melhor dizendo, espalhadas por todos os continentes. E a gente vê dentro da escatologia, quando a gente começa a estudar escatologia, olhando para os dias de hoje, a gente percebe que existe um movimento muito grande, ecumênico, dentro dessa questão do resgate dessa visão científica, né? E, ao mesmo tempo, essa visão dentro do cientificismo que coloca o ser humano como um ser que vai evoluir. Então, a gente percebe que a questão da imortalidade da alma que o grande conflito trata, como um dos principais pontos a ser, assim, vamos dizer, enfrentados por nós, que buscamos seguir a vontade de Deus, a gente vê que isso tudo acaba trazendo para nós uma questão de que eu vejo assim, a imortalidade da alma, o sábado, tudo isso. Consegue me ouvir, professor? Sim, consigo. Estava um pouco falhando antes, mas agora parece que resolveu. Beleza. Todas essas questões a gente acaba deixando um pouco de lado, né? Eu falo dentro da modernidade que o senhor tratou, por exemplo, e eu fico pensando se, ao ler a Bíblia, se a gente realmente está acreditando ou não que o Espírito Santo está atuando entre nós, ou não, né? Entre o ser humano ou não. Agora, saiba que os anjos caídos e o diabo, eles estão nesse planeta. Eles atuam nesse planeta. Então, o ponto principal, dentro dessa questão da religiosidade de cada indivíduo, de buscar a Deus, buscar as respostas,
será que a gente não está, como cristão, ficando só no tradicionalismo social, no formalismo? A gente, como teologando mesmo, estudante, teólogos, enfim, a gente não está ficando só no formalismo acadêmico e está se esquecendo de que o conflito espiritual é uma realidade, e o remanescente também é uma realidade, para que a gente viva esses dias. E o remanescente inclui não só nós, né? Não só cristãos. Entendi. Talvez, Marcos, infelizmente, seja essa a realidade de alguns. E se alguém que está me ouvindo aqui, de fato, apenas vê a teologia como um academicismo, ainda que rico, eu diria que isso é problemático, porque os livros que nos levam à palavra de Deus, que é por isso que aqui estamos na teologia, devem literalmente nos levar a um encontro mais íntimo, mais profundo e mais pessoal com Deus. E deve despertar a nossa paixão pela palavra de Deus, pela oração, pela comunidade e por aqueles que carecem de nós. Sem isso, tudo não passa de vaidade, não passa de perfumaria. Enquanto que a teologia, enquanto curso, tem que ser acadêmica e precisa, de fato, disponibilizar livros e textos e línguas, etc., nós precisamos, enquanto teologandos, também perceber intimamente essa relação enriquecedora entre a espiritualidade, a fé e também a academia, para que nós nos tornemos melhores pastores, pastoras. Lembrando que, eu sempre costumo dizer nas aulas isso, né, que Lutero era um doutor em teologia, era professor de Wittenberg, e era uma pessoa de profunda espiritualidade e oração, a ponto de ter sido um dos grandes responsáveis pela maior revolução que aconteceu no mundo. Se deu com um teólogo, com um doutor em teologia, né? Agora, tem muita gente que acaba se tornando um doutor em teologia, ou um grande teólogo, e o seu coração está vazio, porque ele está cheio dele mesmo, né? E isso é um grande problema. Então, é sempre uma reflexão que nós precisamos ter, Marcos. Eu gostei da sua participação, porque nos fez de novo ter essa reflexão. Muito obrigado, né? Agora eu acho que não sei se é o Jefferson ou se é o Márcio, né? Márcio, né? Então, professor, tem só uma pergunta, né? Parte dessa busca por este misticismo oriental, caracterizado aí no que chamamos, né, de pós-modernidade, por que eles buscam no misticismo e não nas religiões cristãs tradicionais, né? Talvez a gente pode pôr isso na conta da incoerência, mas eu acho que talvez a incoerência já é resultado de um não avivamento, de uma igreja não viva, né? Ela talvez não seja o ponto de partida, mas já um fruto, né? Mas já um produto de uma vida não avivada, né? Então, assim, por que não busca? Quais são os fatores ou o fator principal que o senhor pensa? Por que não busca em nós protestantes, uma vez que a maioria dessas religiões místicas não tem o que a gente tem de material de pesquisa histórica, cultural, teológica, filosófica? Eu penso, inclusive, que isso seja um péssimo sinal, porque era para nós chorarmos. A gente vê ali a igreja no século XVIII, né, com o John Wesley, o cara, ele com mais meia dúzia de pessoas afetando toda uma nação, né? Então, qual é o fator que o senhor pensa ser o fundamental, né, ou o principal, que faz com que essas pessoas busquem nesse misticismo que não tem nem resposta, fica só nesse campo, em vez de buscar nós, no meio protestante, principalmente, nós que cremos que temos uma resposta a partir das Escrituras? Sabe, Jefferson, eu vejo, de uma forma geral, entre os protestantes, uma grande incoerência entre a prática, né, e o texto. Isso é o testemunho dos crentes, como o Darlison acabou de escrever, é isso mesmo. Isso por um lado. E por outro lado também a propaganda, né, tão contrária aí aos evangélicos, aos protestantes, né? E então tudo isso, além da grande agenda que hoje tem privilegiado, inclusive falando de Hollywood, né,
essa prática aí do budismo, de religiões orientais, né? Você dificilmente vê num filme de Hollywood alguém orando ou refletindo, mas você vê muitas pessoas aí em posição de flor de lótus ou buscando o orientalismo, né? Que hoje está na moda. Então, tem tudo isso também. Agora, talvez a incoerência, né? Nós estamos já terminando aqui o nosso momento. Eu só vou abrir para o Márcio rapidamente, depois para o Cristiano, e aí a gente fecha, tá? Eu acho que a discussão é sempre boa e podemos continuá-la eventualmente. Professor, duas questões bem rapidinhas. Primeiro, ventilou aqui no grupo aqui a questão dos relatórios. Em março, nós precisamos enviar um relatório ou 2 relatórios. Essa é a primeira questão. Perguntei para a Vassi, porque gerou essa questão no grupo, e ela falou, pergunte ao professor Fábio. Então, lá no Canvas, tem duas questões, 2 pontos ali, que os 2 relatórios terminam no dia 31 de março. Nós fazemos 2 relatórios ou um relatório em março? Como assim 2? Eu coloquei, só se eu coloquei errado. Acho que tem 2 datas, então é um só em março, né? Fevereiro não precisa. É um relatório só em março. Então tá bom. Último dia de março, tá? Porque ficou essa dúvida. Não, é isso aí. Outra coisa, eu gostei muito da expressão que o senhor colocou, sociedade umbigocêntrica. Não sei se o senhor... Umbigocêntrica, umbigocêntrica. Umbigocêntrica. Se o senhor fez um neologismo aí, eu já havia escutado, mas eu gostei particularmente dessa expressão. A outra, de maneira bem rápida também, sem polemizar, a gente não tem tempo, o colega ali até conversou da questão assim, de minimizar, assim, de transformar uma coisa muito, muito superficial. Eu vou orar por você, eu vou ler a Bíblia, falta de fé. Mas só um relato bem simples. No ano retrasado, uma senhora, ela foi, inclusive, a cara da Adra, né, na questão lá do End It Now, quebrando o silêncio aqui no Brasil. A história dela fantástica, assim, de superação. E eu estava na igreja quando perguntaram para ela assim, né, um pastor perguntou, irmã, o que a gente faz para sobreviver a isso, a esses traumas? A senhora foi estuprada pelo pai, pelo não sei quem, pelo delegado. Uma história muito triste que a Adra usou. E aí ele esperava que ela dissesse, olha, busca um psicólogo, busca um terapeuta, busque... E o pastor começou a insistir nesse tipo de pergunta, ela falou, olha, se nós estudarmos a Bíblia como deveríamos, estudarmos os escritos da irmã White e lermos a lição da escola sabatina todo dia, isso é muito importante. Ela disse, é a base de tudo foi aí que eu consegui vencer. Então, talvez, claro, se a gente fizer do jeito certo, eu acho que daria um apoio, uma força para a gente, que às vezes não tem, porque a gente vai raso na questão. Desculpa se eu me alonguei, mas era... Obrigado. Cristiano, por favor, fale e a gente fecha com você, tá? E aí, quem sabe o Lucas, que eu vejo aqui, manda por e-mail a questão, que a gente tem que fechar mesmo. Inclusive, daqui a pouco a sala será fechada pelo host, né? Por isso que eu estou agora um pouquinho, né? Só rapidinho, só uma citação que eu lembrei aqui, no qual os irmãos comentaram, Jefferson Pilar e o outro irmão ali comentou também, porque que muitas vezes as pessoas procuram outros caminhos, né? E eu lembrei de uma citação do livro do Grande Conflito, onde diz que quando os cristãos levantarem a norma novamente e viverem conforme aprendem ou conforme aceitaram da fé, novamente as fogueiras se acenderão. E essa incoerência que nós vivemos hoje, a gente vive, eu particularmente, numa determinada época da minha vida, eu orava com Deus, Senhor, o Senhor me deu tanta informação, mas eu não estou conseguindo praticar tudo isso, né? Eu orava a Deus, Senhor, me ajude a praticar. Às vezes a gente realmente está com esse egocentrismo de muita informação e querer passar isso para as pessoas, só que na nossa vida mesmo a gente não está conseguindo desenvolver toda essa informação, todo esse conhecimento, todo o conhecimento do Evangelho, tudo mais que nós conhecemos, profecias e tudo mais, na nossa vida, né? E aí isso, infelizmente, de alguma forma, reflete na vida de outras pessoas. Quando a gente conseguir equilibrar isso, eu acho que a nossa voz será mais ouvida também. Sim, sim. Eu agradeço, muito obrigado, né, pelo bom comentário. É justamente isso, né? Nós falamos, o título foi
a parábola do filho pródigo como metáfora para a modernidade. Vamos orar, então? Senhor bom Deus, muito obrigado por mais este momento de capela e porque o Senhor está conosco. Abençoe-nos agora, livra-nos do mal, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém. Gente, forte abraço.